nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, económico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. Nós, a partir daqui, questionamos, ela acaba por problematizar o conceito de mulher enquanto construção social. Isto é, alguém fez de nós mulheres, portanto, houve uma construção à volta desse conceito. A partir daqui, nós questionamos e surgem-nos as questões, uma delas até formulada pela própria Simone de Beauvoir, que pergunta de onde vem a submissão das mulheres? Como começou tudo isto? O facto de sermos mulheres, eu continuo a citá-la, em que terá afetado a nossa vida? Possibilidades nos foram oferecidas exatamente e quais nos foram recusadas? Por que razão o mundo sempre pertenceu aos homens e só hoje as coisas começam a mudar? Há outro excerto do livro que me arrepiou, e é só isto. Ele vai à janela que dá para o saguão, está aberta, é por isso que lhes entra o som do rádio do vizinho. Fecha. Isabel Rita sabe porquê? Não é pelo ruído lá de fora, é pelo ruído que vai começar cá dentro. Portanto, nós temos aqui situações de violência, situações também de silenciamento. E aqui a pergunta é: porquê é que silenciamos há tanto tempo? Obviamente que há muitas respostas acerca disso, podemos estar a discorrer, mas há a questão do medo. E por isso, entretanto, sabemos todos, assistimos recentemente, há 3 anos, o movimento Me Too. O movimento Me Too, que entretanto começou pelo um caso, pelo Harvey Weinstein, e entretanto atrizes conhecidas do Hollywood começaram a erguer as suas vozes e a revelar o que tinha acontecido. Não vamos questionar, entretanto, cada caso é um caso, houve muitos casos, aliás, houve também por oposição algumas atrizes, por exemplo, a Catherine Deneuve, que não se sentia perturbada por esta questão de dominação que alguns homens exercem sobre mulheres e foi muito criticada por isso. Recentemente, a Vanessa Springora, que é uma francesa, faz uma revelação, também, obviamente, nós estamos aqui a falar de um apoio que este movimento veio dar a mulheres que não tinham expressão nem voz, começaram a ter, eles começaram a sair da sombra, não é? E ela fala da sua relação com o escritor Gabriel Matzneff, que era 36 anos mais velho e que manteve uma relação com ela enquanto ela tinha 14 anos. O problema aqui disto é que, para além desta relação, não é verdade, é a impunidade que aconteceu em França, porque o meio literário, pura e simplesmente, acabou por consentir. Eu penso que algumas mulheres já conquistaram esse quarto, essa casa, esse abrigo, mas muitas delas não conseguem que a casa seja um reduto, seja um coito. Muitas vezes é um local de agressão. E isso é muito importante, porque muitas vezes nós não encontramos naquilo que é a função primordial da casa, que é o nosso abrigo. E acaba por ser o nosso shelter, não é verdade? A nossa cabana. Mas o nosso coito, a passar a ser uma forma de agressão. Sentimos isso muitas vezes agora na pandemia, em que as pessoas de facto foram obrigadas a estar mais vezes, a conviver entre 4 paredes, em casas muito pequeninas, em alguns casos, e que sentiram na pele, de facto, essas agressões. Nós estávamos nos anos do Estado Novo, em que tudo isso era proibido, em que tudo isso era vedado à mulher, e na verdade ela aprendeu com isso, que tinha que estudar, que tinha que trabalhar para ganhar uma coisa muito simples, a sua independência. Muitas mulheres agora conseguiram a sua carta de alforria, não é verdade, libertar-se das amarras, da escravidão, porque adquiriram essa independência.